Principal colônia italiana do Vale do Paraíba, moradores do distrito de Quiririm, em Taubaté, estão preocupados com parentes que vivem na Itália. Os casos de coronavírus dispararam no país. Na região, agências de turismo orientam o cancelamento de viagens programadas para a Itália e indicam outros destinos. Mais uma cidade do Vale do Paraíba decreta epidemia de dengue. Desta vez, Aparecida enfrenta o avanço dos casos da doença, que já passam dos 300 pacientes infectados. Contribuintes já podem enviar a declaração do imposto de renda. Só na regional de Taubaté, da Receita Federal, cerca de 230 mil pessoas devem acertar as contas com o leão. 450 metalúrgicos entram em férias coletivas na região por conta da falta de peças nas linhas de produção. O problema foi causado pelo surto de coronavírus na China. No esporte, equipes da região balançaram a rede dos adversários neste fim de semana. Pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, as meninas do São José deram uma goleada no Vitória da Bahia. Pela A2 do Paulista, o Burro da Central supera a má fase e vence a Portuguesa Santista fora de casa. E ainda culto à tradição, artistas do Vale do Paraíba mantêm viva a produção de peças feitas em barro que retratam a fé e a cultura popular. São as chamadas paulistinhas. Segunda-feira, 2 de março, bem-vindos ao Band Cidade. Estamos no ar na TV e também pela internet, na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. O avanço do surto de coronavírus na Itália também virou motivo de preocupação para os moradores do distrito italiano de Quiririm, em Taubaté, que têm parentes no país europeu. Nesta segunda-feira, o número de casos confirmados passou de 2.000 e desde a chegada da doença há 10 dias, o país já contabiliza 52 mortes. Nas agências de viagens, a orientação é evitar a Itália como destino turístico, pelo menos por enquanto. Até mesmo as companhias aéreas estão facilitando o cancelamento das passagens que foram emitidas para as regiões infectadas. Na região, um segundo caso suspeito de coronavírus em Pindamonhangaba foi descartado hoje. No fim de semana, o exame também deu negativo para a doença em uma paciente de Lorena, que teria retornado da Itália no último dia 14. Parte da família deste professor, que mora em Taubaté, está em Cremona, local da província de Lombardia, onde se concentram muitos casos do novo coronavírus na Itália. Já passam de 1.000 contaminados apenas nesta região. Por isso, a ligação de vídeo para o primo ficou mais frequente nas últimas semanas. Eles estiveram aqui em dezembro, ficaram acho que 25 dias com a gente aqui em casa. E é interessante, porque eu vejo meu pai está com 91 indo para 92. E a gente assistindo os telejornais, vem a coronavírus com certeza. E acaba a reportagem, meu pai conversou com os parentes da Itália, como é que eles estão? A gente fica nessa preocupação. O primo italiano, Lucas, também relata que a preocupação é com o atendimento médico no país e com a busca por álcool em gel. A corrida é por materiais de higiene. Ele falou o seguinte até, que a empresa que fabrica álcool gel não está conseguindo entregar nas farmácias. A preocupação de todos eles, dos meus primos, é que, na verdade, os hospitais estão cheios. Né? Então eles estão com medo de precisar de hospital e estão remanejando em cidades próximas, porque na região de Cremona está tudo lotado, os hospitais. A família no Brasil também acompanha os noticiários do canal italiano. Uma das medidas adotadas pelo governo foi orientar a população sobre uma série de cuidados na rua. Essa semana foi passado pelo próprio governo que as cafeterias não poderiam mais servir no balcão, para evitar muito acúmulo de gente no balcão e uma proximidade com menos de 1 metro. Então, só nas mesinhas. E aquela orientação que nós também temos, de lavar a mão, álcool gel. Estamos usando mascarazinhas já também, máscaras. E é somente desta forma mesmo, viu? Por ligações de áudio e vídeo pelo celular, que os familiares acompanham o avanço do coronavírus na Itália. Tanto é que aqui nessa agência de viagem, os clientes decidiram cancelar as viagens, adiar ou até escolher outros destinos da Europa. A gente sempre dá a sugestão ao passageiro de que aguarde um pouquinho, espere. A gente sempre vê quando que vai ser o dia do embarque,
embarque, mas que ele aguarde para ver como que vai ser o desenrolar de toda a situação. Então, é importante que as companhias aéreas elas estão, a cada momento, aí, melhorando essa condição de cancelamento, de remarcação. Neste momento, a orientação do agente de viagens é para cancelar as partidas para o país, já que os principais destinos estão na região norte da Itália, local com mais contágios. O mais importante é que a pessoa veja qual é a regra tarifária que foi adquirida a passagem, veja se aquela companhia aérea ela já permite o reembolso sem nenhum tipo de multa ou colocar essa viagem num outro momento, né? Se ela permite a remarcação dessa passagem sem custo. Mas o que a gente tem percebido é que as companhias aéreas têm sim facilitado naqueles voos em direção às áreas contaminadas, né? As áreas onde o coronavírus está atuando com muita força, como a região da Itália, norte principalmente, que ela verifique com a companhia aérea a possibilidade dessa remarcação sem custo, e as companhias elas têm dado essa possibilidade para os passageiros. Aqui no Brasil, não há registro de mortes e autoridades de saúde monitoram os casos suspeitos, inclusive no Vale do Paraíba. E por aqui a grande preocupação continua sendo com o avanço da dengue. Mais uma cidade da região entrou em epidemia por causa da doença. Aparecida é a quinta cidade da região a decretar epidemia de dengue este ano. A cidade tem agora 376 casos registrados até o momento em 2020, sendo apenas 9 importados. Em todo o ano passado, foram contabilizados apenas 67 diagnósticos positivos da doença. Cruzeiro, Lorena, Potim e Guaratinguetá também estão em epidemia. Juntas, essas cidades já somam mais de 4.000 casos. Cruzeiro lidera com mais de 1.400 diagnósticos e 2 mortes. 2 homens morreram agora à tarde durante uma troca de tiros com a Polícia Militar no bairro Santa Cruz, em Taubaté. Os 2 suspeitos e um outro comparsa haviam participado de um assalto a uma casa de carnes na Vila São Geraldo. Os criminosos conseguiram fugir com um valor em dinheiro e com um caminhão do estabelecimento. Na fuga, eles bateram o veículo e entraram em outro carro. Foi quando policiais do BAEP, que faziam um patrulhamento pela região, iniciaram a perseguição. Segundo a polícia, os bandidos dispararam contra os militares que revidaram. Os criminosos foram socorridos com vida, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no pronto-socorro. Um terceiro homem que participou da ação está foragido. Nenhum policial ficou ferido. E um homem de 39 anos foi morto a tiros na manhã de hoje no bairro dos Comerciantes, em Cruzeiro. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que já tinha passagem criminal, chegou a ser socorrida e encaminhada à Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil. Passageiros do transporte coletivo de Guaratinguetá foram surpreendidos com uma paralisação do serviço nas primeiras horas da manhã de hoje. Segundo o Sindicato dos Condutores, os trabalhadores cruzaram os braços em protesto aos atrasos no pagamento da PLR, que é a participação nos lucros e resultados, e nas férias. Após uma assembleia, a categoria entrou em acordo com a empresa Oceano e retomou as atividades por volta das 7h20 da manhã. Nesta terça-feira, está prevista uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas. Você vai ver também falta de componentes importados da China leva a LG a entrar em férias coletivas na planta de Taubaté. Participe do nosso jornalismo, baixe o aplicativo Você na Band Vale, envie para a gente fotos, vídeos e sugestões de reportagens. Hora certa, agora faltam poucos segundos para 7 da noite. O Band Cidade volta em instantes.